É com grande satisfação, então, que a gente inicia essa apresentação no dia de hoje. O nosso propósito hoje é tentar fazer uma revisão geral sobre o conteúdo que vai ser cobrado na avaliação do PAS, na segunda etapa, né, que é a do segundo ano, especificamente. Esse conteúdo que é abordado no segundo ano, ele tem tudo a ver com todos os tópicos que serão abordados também na prova do Enem. Então, para os nossos alunos aí de terceiro ano que estão se preparando para a prova do Enem, é excelente ter essas informações, né, revisar essas informações para fazer uma boa apresentação no dia de amanhã. Veja só, na avaliação do PAS da UNB, a segunda etapa, eles abordam temas principalmente voltados à questão dos biomas brasileiros. Tá? Então, inicialmente, nós vamos abordar aqui os biomas brasileiros em risco, principalmente a Amazônia, o Pantanal e o Cerrado, a questão do desmatamento da Amazônia, as queimadas no Pantanal, o Cerrado e o agronegócio, a expansão do processo que a gente chama de Matopiba, a gente vai explicar um pouquinho sobre isso, a liberação de agrotóxicos para o agronegócio, o extermínio das abelhas, tá? E nós vamos falar também sobre os acidentes ambientais que ocorreram em Mariana e Brumadinho. É claro, a gente não poderia deixar de abordar nessa avaliação, falar um pouco sobre o Covid-19 e essa luta que nós temos que enfrentar nesse momento em busca de uma vacina que seja eficiente. Deixa eu só ver aqui quem foi que chegou. Dando continuidade a essa abordagem, então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, observem que na avaliação do PAS para a segunda etapa, o foco principal é a questão do meio ambiente. Então, eles abordam a questão ambiental e, provavelmente, na prova do Enem, a gente não vai fugir muito disso. Então, essas abordagens, essas temáticas que estão sendo propostas, notem que são questões de atualidade, questões que estão ocorrendo nos últimos anos e que têm causado uma preocupação na comunidade científica. É nesse foco que eu acho que a gente precisa se centrar nesse momento, né, na preparação dessa avaliação. Inicialmente, eu gostaria de falar um pouquinho sobre os nossos biomas, né? Hoje o Brasil, ele possui basicamente, nós temos 5 biomas definidos: o bioma amazônico, o bioma da Mata Atlântica, o bioma Cerrado, o bioma Caatinga e o bioma Pantanal, e nós temos também 2 outros pequenos biomas, que são os pampas, na região sul, e também a mata de cocais, que ocorre na região nordeste, ali próximo do Maranhão. Então, a gente vai tratar um pouquinho sobre essa questão, sobre esses pontos, né? Aqui de cara eu já trago para vocês uma imagem que para mim é extremamente impactante. Nós temos aqui nessa imagem a visão original de como que era a estrutura da região da floresta amazônica, da região da Mata Atlântica, tá? E os pontos que aqui, nesse caso especificamente, eles não abordaram, é a parte do Cerrado, que ocupa toda essa parte central do Brasil. Aqui nesse mapa ele enfoca especificamente a floresta amazônica e a Mata Atlântica, e o que nós temos hoje, tá? Tanto da floresta amazônica quanto da região da Mata Atlântica. Notem que nós já promovemos um processo de degradação muito avançado nesses 2 biomas. O Brasil possui, então, 2 dos exemplos mais extremos de florestas. Nós temos tanto a floresta amazônica como a mata tropical atlântica, tá? A maior floresta tropical e a menos fragmentada do mundo, a mata amazônica, a floresta amazônica, hoje está sendo considerada assim, um ponto de atenção mundial, tá? Um bioma que ainda pode ser considerado bem conservado, mas que vive sob grandes ameaças. É o que nós temos observado nos últimos anos. A floresta amazônica tem sido invadida, de certa forma, as comunidades indígenas estão sendo reprimidas, estão sendo coagidas a ceder os seus espaços, e basicamente boa parte da floresta amazônica está sendo desmatada para a exploração da madeira, inicialmente, e que futuramente pode ser uma área para a pecuária.
né? Então, esse eu acho que talvez seja o grande desafio que a gente precisa enfrentar nesse momento. Do outro lado, nós vamos ter a Mata Atlântica. A Mata Atlântica, ela ocupa principalmente toda a região leste do continente brasileiro. É uma floresta considerada uma das mais devastadas. Hoje ela é considerada um hotspot de biodiversidade, devido à grande devastação que ocorreu desse bioma. Hoje nós temos pequenos fragmentos ocorrendo, principalmente aqui na região de São Paulo, e também no Paraná, Rio de Janeiro, pequenos fragmentos, tá? E esses fragmentos, para que eles continuem sobrevivendo, precisam salvar suas pequenas partes, tentar reconstruir um ecossistema que foi maciçamente danificado, que foi extremamente utilizado, explorado nos últimos anos. Então, hoje a gente tem essa preocupação. Notem que, basicamente, a Mata Atlântica ela já desapareceu, e aqui, nesse caso, especificamente, vocês percebam que o bioma cerrado nem é mencionado, tá? Isso é um ponto que eu gosto sempre de falar. Não se fala do bioma cerrado, porque o bioma cerrado ele é, digamos assim, discriminado dentre os biomas. E nós vamos perceber ao longo dessa apresentação que, na realidade, o bioma cerrado deveria ser um dos mais valorizados, mais protegidos, porque ele é o nosso berço das águas, ele é que protege os nossos lençóis freáticos e alimentam as grandes bacias hidrográficas do Brasil. A floresta amazônica tem um outro papel muito importante. A floresta amazônica, nós percebemos que ela tem a função de atuar como um regulador de temperatura no nosso continente, e principalmente ele é responsável pela parte da formação de massas de nuvem que geram chuva em outros estados do Brasil, em outras regiões do Brasil. Então, a preservação da Amazônia não é simplesmente uma questão de manter uma árvore em pé, é porque ela regulariza toda a parte climática do continente americano, toda essa região da América do Sul aqui, inclusive aqui todos os nossos estados relacionados, principalmente a região sudeste, sul e centro-oeste, dependem diretamente da chuva que vem da evaporação da floresta amazônica. Então, é uma área extremamente importante que nós estamos vendo nos últimos anos um risco enorme, né, de processos de devastação, desmatamento e retirada de madeira dessa área. Então, o bioma amazônico é um bioma muito sensível. Tá? A vegetação que cobre a floresta amazônica, ela é uma vegetação que tem raízes muito rasas, tá? Elas não são profundas, e essas espécies basicamente o que promove a sua, digamos assim, a sua manutenção, tá? A sua manutenção é a própria vegetação que ocorre na região. Então, as folhas, ao caírem no substrato, geram um solo mais fértil, tá? Devido ao processo de decomposição gerado por bactérias e fungos, e que fazem com que devolvam nutrientes para o solo e promova a manutenção dessas espécies vegetais. Uma vez desmatado, uma vez que você retira essa vegetação nativa, o solo fica muito fragilizado, é um solo arenoso, e esse solo, então, não consegue manter a biodiversidade que existe naquela região. Então, por isso, hoje, a nossa maior preocupação com relação ao desmatamento e aos grandes índices de queimadas que têm ocorrido na Amazônia. A gente precisa pensar sobre isso, refletir sobre essa questão. Por quê? O desmatamento da Amazônia não é simplesmente uma desocupação de solo, mas também um problema que a gente gera na recuperação, na devolução da água para o nosso ecossistema. A gente precisa simplesmente refletir como que nós conseguimos sobreviver sem água. Então, a floresta amazônica desenvolve o que nós chamamos de caminhos de rios voadores. Isso ocorre por quê? Porque a floresta amazônica, ela, devido ao processo de evapotranspiração das espécies,
elas vão formar grandes massas de nuvens carregadas de umidade, e essas massas vão se deslocando através daqueles corredores de ar que se formam no nosso continente, e trazem, então, umidade para a região centro-oeste, para a região sudeste e para a região sul do Brasil, praticamente para todas as áreas do nosso país. Então, o desmatamento da Amazônia vai comprometer diretamente a formação desses rios voadores, reduzir a formação desses níveis de formação de rios voadores e, consequentemente, nós vamos ter uma menor incidência de chuvas, o que vai diminuir também a recuperação dos nossos lençóis freáticos. Então, isso é um fator primordial que a gente precisa pensar, refletir a respeito. E quando se fala disso, precisamos analisar a questão da necessidade dos governantes, dos nossos legisladores, avaliarem a importância da manutenção desse bioma preservado, tá? Para que a gente consiga manter os nossos ciclos de umidade e, consequentemente, consigamos produzir os nutrientes, alimentos que a gente precisa, suficiente para alimentar toda a nossa população. Então, esse desmatamento de forma desenfreada, sem uma preocupação com a questão da conservação e recuperação do bioma amazônico, pode trazer grandes consequências lá na frente para todos nós. Vamos refletir um pouquinho sobre isso. Tá? Em 2019, 2020, 2020 especificamente, nós tivemos um problema muito sério que ocorreu na região do Pantanal, e que provavelmente isso vai ser um tema abordado na avaliação do PAS e talvez no Enem também eles tragam essa discussão. Né? Nós tivemos um dos maiores índices de queimadas na região do Pantanal. O bioma Pantanal, ele é um bioma que ele é constituído basicamente por gramíneas, tá? Alagadiços, e possui uma grande diversidade de organismos da fauna e da flora presentes, principalmente da fauna. Grande fauna de mamíferos, como a onça-pintada, nós vamos ter grandes populações de répteis, como os nossos jacarés, jacaré do papo amarelo, que ocorre nessa região do Pantanal, e principalmente o Pantanal, devido a essa questão de ser formado basicamente por gramíneas e pequenas áreas de vegetação, essa região é muito importante para se tornar berços a desova a produção, digamos assim, a reprodução das aves. Então, muitas populações de aves buscam o Pantanal para fazer o seu ciclo, finalizar o seu ciclo reprodutivo. E em 2020, infelizmente, nós vivenciamos isso, uma das grandes queimadas que ocorreram aí no Pantanal, e que trouxe uma devastação gigantesca, um processo de, digamos assim, de perda de biodiversidade que provavelmente a gente não conseguirá recuperar nos próximos anos. Então, isso aqui é uma perda irreparável. A morte de vários grupos de animais, muitos desses animais, os felinos, tiveram suas patas queimadas. Graças ao trabalho de voluntários, foi possível tentar recuperar um pouco desses organismos, mas a gente não tem nem a dimensão da quantidade de material, de animais, de plantas que a gente perdeu nesse processo. E aí a gente faz um seguinte questionamento. Afinal de contas, esse acidente, digamos, essas queimadas que ocorreram no Pantanal, é um processo que ocorre de forma natural, espontânea, todo ano acontece, ou pode ter sido fruto do descaso do poder público em buscar alternativas para manter preservado esses biomas? Tá? Lembrem-se, hoje, a região onde está localizado o Pantanal mato-grossense entre dois estados, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde hoje é considerado um dos grandes celeiros do agronegócio. Tá? Então, o foco que vocês precisam pensar, refletir um pouquinho, é se de repente esses acidentes que ocorreram, essas queimadas, não podem ter ocorrido em função
da necessidade de alguns grandes empresários em ampliar o seu território para implementar o agronegócio. Então, essa é a grande chave de preocupação. Mais do que isso, existem várias técnicas que a gente utiliza de acero, de proteção da vegetação nativa no período seco, para impedir o aparecimento das queimadas. O que a gente percebe no nosso país é que, muitas vezes, tudo que diz respeito à prevenção, a evitar um acidente, são sempre deixados para depois. Depois que o problema acontece, é que a gente toma a iniciativa de fazer alguma coisa, de tentar recuperar o ambiente. É isso aí que a gente precisa ficar atento. E que vocês, que são esses novos governantes que vão assumir o país nos próximos anos, reflitam a respeito disso. Tá? Não é simplesmente uma questão de um biólogo falando aqui que defende a preservação da vegetação em pé, mas é simplesmente uma questão da necessidade da gente entender que tudo o que acontece aqui está interligado. A morte de um animal, a morte de um ser humano, a destruição da vegetação, tudo está interligado. Qualquer um deles que sofrerem danos vai gerar repercussão em todo o grupo. Então, a gente não está isolado, pessoal. A gente precisa pensar no cuidado com o meio ambiente, porque é ele que é a nossa casa, do qual a gente retira alimento, água, temperatura, mantém essa umidade do ar, mantém a temperatura aquecida para a nossa sobrevivência. Tudo isso está interligado. Então, a gente precisa ter esse foco, ter essa preocupação. E os nossos governantes e os nossos líderes lá no legislativo precisam exigir que a população respeitem essas regras, tanto na Amazônia, em relação a esse desmatamento, e mesmo ao extermínio dos índios, e também em relação ao Pantanal, que nós vimos também em 2020. Então, é uma situação muito lastimável e que provavelmente isso vai ser cobrado de vocês. Um outro bioma que, basicamente, eu falo para vocês assim, é o meu bioma de coração, e, na realidade, se você pensar no Brasil, o bioma é o coração do Brasil, é o bioma cerrado. Esse bioma, ele foi praticamente, segundo o professor Altair Salles, um dos grandes antropólogos do Brasil, ele já afirmou recentemente que o bioma cerrado já foi extinto, não existe mais cerrado. Nós temos pequenos fragmentos do bioma cerrado. Esses fragmentos, dificilmente a gente vai conseguir fazer a recuperação dessas áreas. Por que isso acontece? Isso acontece porque o bioma cerrado foi extremamente devastado, substituído principalmente pela o agronegócio em grande extensão no território, principalmente aqui em Goiás, Tocantins, pegando Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Boa parte desse bioma hoje não existe mais. O que nós temos são grandes extensões de agricultura, a produção de soja, milho, algodão, tá? Espécies vegetais, se você parar para refletir, são espécies que são usadas basicamente para a produção de ração animal e exportação. Pouco desse material, desses alimentos que são produzidos no bioma cerrado, são utilizados na nossa alimentação. Tá? Eu pergunto a vocês, quantos de nós aqui consumimos frequentemente soja na nossa alimentação? Substitui o feijão pela soja? Raros são as pessoas que fazem o uso da soja para a sua alimentação. A soja produzida hoje aqui no bioma cerrado, ela é uma soja que é utilizada basicamente para exportação, para a produção do óleo de soja. Então, a soja, para nós, basicamente, a gente consome ela na forma de óleo, tá? Só que nós não nos alimentamos exclusivamente disso. A gente se utiliza de várias outras espécies vegetais, e o que nós estamos vendo nos últimos anos é uma expansão desenfreada, desde a década de 40 para cá. Essa região do Cerrado, ela foi avançando, com a chegada da construção de Brasília,
isso ampliou ainda mais o desmatamento nessa região do Cerrado, e muitos acreditam simplesmente assim, desmatar o Cerrado não é um grande problema, porque o Cerrado é uma vegetação rasteira, as plantas do Cerrado são plantas tortuosas, né, que não desenvolvem uma floresta exuberante, coisas do tipo, então a gente não tem muita preocupação com esse bioma. Todavia, hoje a gente tem notado o seguinte: as espécies vegetais que ocorrem no bioma cerrado são espécies que desenvolvem raízes extremamente profundas. E, com isso, elas conseguem absorver uma maior concentração de água e levar essa água para os nossos grandes aquíferos, os nossos lençóis freáticos, alimentando as grandes bacias hidrográficas, inclusive a bacia hidrográfica do Amazonas, do Rio São Francisco, do Paraná. Tá? Então, as regiões do Brasil são beneficiadas, direta ou indiretamente, da captação, absorção de água que é feito no bioma cerrado. Isso ninguém fala. O bioma cerrado não é preservado, o bioma cerrado não é protegido legalmente dentro do nosso continente, dentro do nosso país. Então, isso é uma das grandes preocupações que a gente enfrenta nos últimos dias, nos últimos anos. O bioma cerrado praticamente foi completamente devastado, e aqui existe uma questão que poucos falam. O bioma cerrado é responsável pela absorção, captação da água da chuva e transporte dessa água para os grandes lençóis freáticos e até mesmo os grandes aquíferos. A gente fala que o cerrado é como se fosse a esponja do nosso país, esponja que capta água, leva essa água para os lençóis profundos, os aquíferos e lençóis freáticos, as grandes bacias hidrográficas. O desmatamento do cerrado, não se assustem se daqui por diante, nos próximos anos, a gente ouvir cada vez mais discurso: a usina hidrelétrica lá de São Paulo está seca, a usina hidrelétrica de São Francisco está seca, Itaipu está com baixos níveis de água. Isso vai acontecer agora por diante com muito mais frequência. Nós teremos sérios problemas com relação à água. Tá? Porém, nós estamos vivendo um momento onde isso não é exposto, onde isso não é discutido. Tá? Os alunos que vão fazer a prova do PAS, lembrem-se, a UNB hoje é uma instituição que tem um grupo específico que atua com relação ao bioma cerrado, trabalha com a preservação e conservação do bioma cerrado. Com certeza eles vão discutir essa questão. Tá? Então, o bioma cerrado é o berço das águas. É dele, o cerrado, por ele estar numa região mais alta, no planalto, então, a chuva que recai no cerrado, ela é absorvida e vai alimentar os grandes lençóis freáticos do país. Tá? Mas notem, pessoal, o que ocorreu com o bioma cerrado. O que nós tínhamos de bioma cerrado antes, o que nós temos no bioma cerrado, isso foi em 2002, há quase 20 anos atrás. Esses fragmentos que vocês estão vendo aqui praticamente já não existem mais. E mais uma vez, eu acabo confirmando o que o professor Altair Salles diz: o cerrado já foi extinto, não existe mais cerrado. O que nós temos... Não, pode falar. Licença, rapidão. O senhor tá transmitindo tela porque não tá mostrando pra gente. Ai, meu gente, vocês estão falando, eu estou falando esse tempo todo e vocês não viram. Não, aqui é pouquinho. Por que vocês não me avisaram, criaturas? Eu achando que era assim mesmo. Ô, judiação, vou passar aqui agora, mostrar para vocês. Eu vou voltar os slides só para vocês verem, tá? Perdoe, pessoal, eu montei os slides aqui e esqueci de projetar para vocês. Agora vocês estão vendo? Sim. Me perdoe, mil desculpas, foi uma falha minha. Então, veja só, o que a gente está discutindo, inicialmente, são os tópicos, né, que foram apresentados aqui pela UNB, a avaliação do PAS da segunda etapa. Então, basicamente, o foco é com relação aos biomas, a questão do desmatamento da Amazônia, as queimadas do Pantanal, a questão do cerrado e o agronegócio, liberação de agrotóxicos para o agronegócio e o extermínio das abelhas,
os acidentes ambientais que ocorreram em Mariana e Brumadinho, também a questão do Covid-19, que certamente também vai ser cobrado na avaliação nas duas, tanto no PAS quanto no Enem. Aqui eu comentei um pouquinho sobre a questão do mapa, mostrando um pouquinho da variação da floresta amazônica no passado e hoje. Mata Atlântica do passado e a Mata Atlântica de hoje, que praticamente já não existe mais. Tá? Nós tivemos sérios problemas este ano passado em relação às queimadas e desmatamentos na floresta amazônica. Essa preocupação chamou a atenção dos governantes internacionais, porque, apesar da floresta amazônica, boa parte dela está localizada no país, no Brasil, a umidade que ele gera, todo o processo de formação de chuva, interfere em vários outros países, não é uma coisa exclusiva do Brasil. Então, a gente precisa preservar esse bioma, o solo é muito frágil, então, quando se tira a vegetação nativa, esse solo aqui praticamente se torna areia e se transforma em um deserto. Você imagina um país que tem uma dimensão como o nosso, perder uma biodiversidade vegetal como essa da Amazônia, pode trazer consequências irreparáveis. Tá? Lembrando que a floresta amazônica ela é considerada a formadora dos rios voadores, que vão alimentar a região centro-oeste, nordeste, sudeste e sul do país. Então, esses movimentos de massas de água que se formam através da evapotranspiração da floresta amazônica vão gerar todos esses mecanismos. Em 2020, nós tivemos sérios problemas com relação às queimadas no Pantanal, Mato Grossense, o que levou à morte e extinção de várias espécies animais, principalmente os grandes felinos, tiveram suas patas queimadas, e graças ao apoio de voluntários foi que conseguiram alguns deles se recuperarem. Tá? E o que eu estou falando nesse momento é sobre a questão do bioma cerrado, o nosso berço das águas. Né? Então, o cerrado, a preservação da vegetação do cerrado, apesar dela não parecer a planta mais bonita, né, em relação à floresta amazônica ou em relação à Mata Atlântica, mas é um bioma que tem uma função importantíssima, porque as suas raízes são profundas e conseguem levar umidade para o substrato. Notem que aqui o bioma cerrado praticamente já não existe mais, e percebam que toda a área que cobre o bioma cerrado é onde está localizado também o grande aquífero do Brasil, chamado Aquífero Guarani. Tá? Esse aquífero é um lençol freático subterrâneo. Esse lençol freático ele tem contribuído para a preservação dos nossos mananciais de água no nosso território. A gente precisa preservar esse bioma para que esse aquífero seja mantido. Com a diminuição do volume de água do aquífero Guarani, diminui a formação de água nas nascentes que vão alimentar os nossos rios e os nossos grandes lençóis freáticos. Então, por isso, há uma preocupação muito grande com relação ao bioma cerrado. Apesar de hoje tentarem excluir, manter o cerrado como um certo vilão do processo, para que o agronegócio se expanda, é importante que a gente tenha noção de que o bioma cerrado tem uma relevância única para todo o nosso país. Tá? Então, o que acontece especificamente? Quando você tira a vegetação nativa do cerrado, essas espécies que apresentam raízes profundas, auxiliam na captação de água e levam essa água para os lençóis freáticos e substitui por agronegócio, plantação de soja e milho, o que vai acontecer? Essas plantas têm raízes muito rasas, então elas não conseguem transportar a água para o substrato, lá para o lençol freático. Essa água fica na superfície, ela se escorre. Com o escoamento dessa água, eles vão assorear os rios e lagos. Consequentemente, aumenta a quantidade de resíduos, de sedimentos nesses rios, e esses rios vão sofrendo um processo de assoreamento e morte. Tá? Os lençóis freáticos vão perdendo volume de água, consequentemente, lá na frente a gente vai ter problema de água, e o desmatamento especificamente gera erosão, gera assoreamento de rios, gera desaparecimento de cursos d'água, entre outros problemas. Tá? Um outro fator que a gente tem observado
efetivamente, é que para você manter esse agronegócio funcionando, muitas vezes a gente se utiliza de grandes quantidades de agrotóxicos, né? E hoje, esses agrotóxicos no país acabaram sendo valorizados. Enquanto todos os países de outros continentes têm reduzido o uso de agrotóxicos, o Brasil vai na contramão, autorizando o uso de agrotóxicos, inclusive aqueles que já têm comprovação científica que causam sérios problemas de saúde à população. Nós temos hoje pessoas que estão aplaudindo a liberação desses agrotóxicos. Só que daqui a alguns anos, são seus pais, são seus filhos, são vocês mesmos, que vão ter sérios problemas de saúde, inclusive o aparecimento de vários tipos de câncer. Tá? E como se já não bastasse o desmatamento do cerrado, a perda dessa biodiversidade para o agronegócio, nós estamos hoje num processo chamado de expansão do agronegócio para o que nós chamamos de Matopiba. O que é o Matopiba? O Matopiba são alguns estados do Brasil no qual estão sendo incentivados o plantio, a produção do agronegócio. São eles: Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Isso chama-se Matopiba, que são as siglas iniciais desses estados. Então, nós temos o Tocantins, o Maranhão, o Piauí e a Bahia como novo, digamos assim, a nova fronteira agrícola. E, para alguns, isso é uma vantagem gigantesca, porque a gente está criando novos espaços para o plantio. Veja, esse mecanismo vem avançando ao longo dos anos. Antes dos anos 40, a parte da produção agrícola se concentrava na região sul. Boa parte dessas áreas foram completamente devastadas e o solo hoje está completamente enfraquecido. Isso explica, em parte, por que a região sul tem extremos de temperatura. Tá? Tem meses que está chovendo muito, meses que está com muita umidade. Chove demais um período e seca demais em outro período. Isso devido ao desmatamento e que foi feito com a grande produção do agronegócio. Esse grupo que estava aqui na região sul subiu para a região centro-oeste, atacou usou principalmente as áreas do Mato Grosso do Sul e Goiás. Essas áreas hoje já estão ficando cada vez mais obsoletas, e por isso agora eles estão avançando para a região nordeste, atingindo, então, esses estados, norte e nordeste. Então, a tendência é que daqui a pouco eles migrem para a região amazônica, porque vai ser a única fronteira, o único espaço que vai ter. Por que eles não estão investindo tanto na Amazônia? Porque eles sabem realmente que o solo da Amazônia é muito fraco, e se tirar essa vegetação, o solo, para você produzir o agronegócio, vai ter um custo elevadíssimo, consequentemente pode trazer sérias consequências em termos de valorização desses produtos. Então, pessoal, observem que nós estamos passando por um processo de grandes desastres. Infelizmente, eu não gostaria de chegar para vocês hoje, na véspera da prova, falar sobre isso, mas essa é a nossa realidade, o que a gente tem enfrentado. Cabe a nós fazermos a nossa parte, de tentar buscar alguma alternativa para recuperar essas áreas, preservar essas áreas que estão sendo destruídas, para que a gente tenha água no futuro. Caso contrário, nós vamos ter sérios problemas. Tá? Então, hoje a região do Matopiba envolve esses 4 estados, né? Tocantins, Maranhão, Piauí e Bahia, tá? E é o novo foco do agronegócio. Só que esse agronegócio, é óbvio, expandir esse agronegócio, eu invisto no maquinário, eu invisto no uso desse solo, e percebo que para essa cultura funcionar, eu preciso de defensivos agrícolas. Então, o país tem priorizado os grandes lucros do agronegócio, em contrapartida, deixa a população com a saúde degradante, deixa o solo e a alimentação da população em condições frágeis, tá? Porque a gente não consegue obter o alimento adequado para a nossa sobrevivência, e isso, e além disso, ainda incentiva o uso de agrotóxicos,
aumentar a produtividade. Notem que no Brasil, de 2016 para cá, a partir do momento ali que o governo Temer assumiu o poder e depois veio o governo do Bolsonaro, o que a gente tem observado? Pessoal, um avanço fenomenal do uso de agrotóxicos. E o que eles usam como resposta? O Brasil está tendo um superávit, a gente está produzindo muito. Só que esse superávit vai ter um impacto na população gigantesco. Tá? E isso a gente vai observar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, é que a gente vai notar essa diferença. Quando os níveis de água estiverem cada vez mais baixos e a gente tiver que pagar cada vez mais caro pela água, quando boa parte da população tiver desenvolvido doenças crônicas que vão sobrecarregar o sistema de saúde. Tá? Nós estamos vendo, com um caso de uma pandemia, como aconteceu no ano passado, a gente tem observado o impacto que isso causou no sistema de saúde do país e do mundo. Tá? Agora, vocês imaginam, com o uso desenfreado desses agrotóxicos, a quantidade de pessoas que vão adquirir doenças e, principalmente, a quantidade de animais que serão mortos, extintos, desse uso desenfreado desses agrotóxicos. Então, hoje a gente tem essa grande preocupação. O Brasil é um dos únicos países do mundo que liberou o uso do glifosato. O glifosato é uma droga utilizada para o controle de pragas que tem uma ação cancerígena fortíssima. Nós liberamos isso no mercado. Ninguém comenta sobre isso. O mundo do agronegócio, ele domina esse processo e impede que as pessoas saibam do que está acontecendo por trás de todo esse avanço tecnológico do país. Tá? Então, a gente precisa estar muito atento a essas questões. Provavelmente, vocês ouviram falar que o Brasil tem tido uma perda considerável de abelhas. As abelhas estão morrendo porque elas estão consumindo, tendo contato com esses agrotóxicos. Uai, mas aí alguns vão dizer assim, o que eu tenho a ver com a abelha? A abelha só vem aqui só para me encher o saco. Só, as abelhas são as principais responsáveis pela polinização. São elas que promovem a produção dos frutos. Sem as abelhas, a produtividade vegetal vai diminuir cada vez mais. Não adianta o agronegócio expandir se eu não tiver os agentes polinizadores que vão promover esse desenvolvimento. A não ser que a gente faça simplesmente o uso de plantas transgênicas que não dependam desse processo. E isso vai trazer uma série de consequências, porque tem um investimento sobre isso. Tá? E, consequentemente, a perda dessa biodiversidade de abelhas vai comprometer a produção de alimentos e, consequentemente, o custo desses alimentos lá na frente para nós. Tá? Então, hoje a gente tem um sério problema com relação ao uso do agrotóxico no Brasil. Tá? O Brasil consome praticamente 20% de todo o agrotóxico produzido no mundo. Vocês imaginam o que é isso? O Brasil lidera o ranking mundial do consumo de agrotóxicos. 70% dos alimentos consumidos estão contaminados por pesticidas. 28% contêm substâncias autorizadas pela Anvisa. E o próprio Ministério da Agricultura endossa esse processo. Então, nós temos um Ministério da Agricultura que valoriza isso, que autoriza o uso desses produtos, e nós temos uma agência de vigilância sanitária que também está endossando o uso desses produtos, liberando esses produtos no mercado. Então, isso é muito preocupante. Daí, vale pensar um pouquinho sobre a nossa decisão na escolha dos nossos representantes. Tá? Muitos dos nossos representantes que estão hoje no poder são grandes ruralistas, donos de grandes propriedades de terra. Esses caras votam a favor dos seus próprios interesses. A gente reelege esses caras. A gente precisa pensar um pouco sobre essas questões e valorizar, né, talvez assim, incentivar que a gente coloque lá dentro do poder pessoas que tenham a preocupação com esse meio ambiente, que tenham essa preocupação com você, comigo, com a nossa saúde. Então, esse é um ponto importante. Para fecharmos aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre 2 outros grandes problemas que ocorreram no país nos últimos 5 anos.
Tá? Nós tivemos em 2015 um acidente, que foi o acidente da barragem do Fundão, Mariana, e avançou a partir de um grave acidente, causou um grave acidente ambiental, levando à liberação de uma grande quantidade de rejeitos de minério de ferro nos mananciais, nos recursos hídricos, e, consequentemente, já se passaram 5 anos, muitas pessoas que foram comprometidas, né, tiveram suas terras perdidas, suas casas perdidas, ainda não foram indenizados. A empresa, de certa forma, acaba tendo algum tipo de benefício, e isso aconteceu em 2015. 4 anos depois, nós tivemos um outro acidente idêntico. Nós tivemos o acidente de Mariana, e 5 anos depois, em 2019, veio Brumadinho, que foi a barragem do Feijão, que liberou uma grande quantidade de minério de ferro no curso de rios que ocorrem naquela região, ambos no estado de Minas Gerais. Isso aqui, pessoal, causou um impacto inestimável, tá? E que provavelmente a gente só vai conseguir analisar, perceber os malefícios que ocorreram daqui a alguns anos. Tá? Então, esse descaso com o meio ambiente tem comprometido muito essas questões, e a gente sabe muito bem que, no fundo, eles enrolam, não resolvem o problema. A população que depende daquelas áreas, daqueles territórios, é que sofrem as consequências, são os animais que morrem, são as plantas que não sobrevivem, o meio ambiente que é impactado, e que todos nós vamos sofrer as consequências desses desastres. Está aqui uma imagem de Brumadinho, mostrando um pouquinho de tudo que aconteceu lá com o acidente, a usina. Né? Por último, para finalizar, deixar a coisa mais agradável, né? Em 2020, nós tivemos uma pandemia causada por um vírus, lembrando que esse vírus, a origem dele, um vírus, tem uma origem silvestre, tá? Então, mais uma vez aqui, reforça a preocupação de que a questão da pandemia do coronavírus é o resultado da nossa, como é que eu posso falar assim, da nossa incapacidade de cuidar do meio ambiente. Tá? Então, em boa parte da região da China, grandes áreas já foram desmatadas. Nessas áreas existe um animal, que é o pangolim, é um mamíferozinho que tem uma pele cheia de escamas. Tá? Esse animal ele tem sido muito utilizado, tá? Então a população chinesa consome esse animal, uma questão meio que eles usam as escamas como um produto afrodisíaco. Então esses animais já entraram praticamente em vias de extinção. Com o desmatamento e a exploração, o uso desenfreado desses animais, foi o que gerou, né, digamos assim, a passagem desses vírus, que eram vírus que estavam lá nesses animais e que não causavam danos, digamos assim, importantes, e esse vírus veio parar na população humana. Então, em mercados de peixe lá na China, porque eles conseguiram detectar a origem desse vírus. Então, esqueçam essa ideia de que o vírus foi criado em laboratório, que é uma arma química, é os chineses que querem dominar o mundo, né? O Lucas ontem até comentou isso comigo na aula passada, né, ontem, falando que é porque a gente vai virar jacaré, coisas do tipo. Só, isso na realidade é resultado da nossa incapacidade de entender o que ocorre no meio ambiente. Tá? Então, agora nós estamos enfrentando um grande desafio, que é a produção da vacina. Então, o coronavírus, o Covid-19, é um vírus que tem origem em mamíferos, animais, como o pangolim. Foi absorvido por seres humanos e daí, então, começou a se disseminar. É um vírus que tem ação basicamente no sistema respiratório, então, por isso a disseminação dele é tão rápida. Esse vírus possui uma proteína no seu capsídeo, é chamado de proteína spike. Essa proteína spike é a qual promove a entrada do material genético do vírus no interior das nossas células, e daí começa a produzir o ciclo dos vírus.
tá? Produzir novos vírus. Lembrando, vírus só se reproduz dentro de uma célula. Ele precisa entrar na célula para se reproduzir. O que ele possui? O DNA ou RNA. No caso do Covid-19, ele é constituído por o material genético dele, RNA. Esse RNA, hoje, nós estamos trabalhando com duas possibilidades na produção da vacina. Então, primeiro, o RNA viral, ele é introduzido nas nossas células e a gente começa a produzir cópias do vírus. Ele vai danificando células do tecido respiratório, pode atingir o sistema nervoso central, pode comprometer várias áreas do nosso corpo, tá? Inclusive as células nervosas da parte olfativa. Então, algumas pessoas podem ter perda de olfato, outras podem ter problemas neurológicos, outros podem ter problemas respiratórios graves. Tá? Alguns não sentem nada. Então, o que tem sido observado nos últimos anos? Do ano passado para cá, o que eles têm pesquisado? Né? Existem duas linhas de produção de vacinas. Então, a gente busca especificamente uma vacina para gerar imunidade na população. Então, um grupo de pesquisadores tem desenvolvido uma vacina a partir do RNA do vírus. O que eles fizeram? A partir do mapeamento do vírus, eles detectaram qual é a sequência do RNA que é responsável pela produção dessa proteína spike. Certo? O que eles fazem? Pega esse RNA, replica esse RNA, coloca em uma gelatina de nanopartícula, daí então injeta nas pessoas saudáveis, as pessoas que não têm contato com o vírus. O que vai acontecer? Esse RNA viral vai entrar nas nossas células, vai para o citoplasma, ali o nosso citoplasma vai fazer a leitura daquele RNA, vai produzir cópias daquela estrutura, que é a proteína spike. Essa proteína, então, vai ser liberada no nosso corpo, e o nosso sistema imunológico, então, começa a produzir anticorpos contra essa proteína. Tá? A proteína em si vai gerar o coronavírus no nosso corpo? Não vai desenvolver o Covid no nosso corpo, porque ele só é a proteína. Eu preciso do material genético do vírus inteiro, para gerar um novo vírus. Então, eu consigo produzir apenas aquela parte do vírus, que é exatamente a responsável pela entrada do material genético do vírus na célula. Então, eu consigo produzir um anticorpo contra essa proteína spike. Quando o vírus entra na nossa corrente sanguínea, esse anticorpo ele já vai diretamente conectar-se com a proteína, impedindo assim que ela entre na célula. Então, ela é eliminada sem que ocorra a contaminação das nossas células. Então, essa linha de produção, hoje é uma das mais promissoras, é a vacina da Pfizer, que está sendo produzida. A vacina da Pfizer tem esse perfil, e existe uma outra linha de vacina, que é a vacina da Coronavac, né, que é com a parceria com a Sinovac. A vacina da Coronavac é uma vacina que ela usa uma técnica mais antiga. Tá? A vacina da Pfizer, ela usa uma técnica mais moderna, mais sofisticada, com nanotecnologia. A vacina da Coronavac, ela usa fragmentos do vírus. Tá? Então, ele vai pegar o vírus do Covid, segmenta ele, corta esse vírus em vários pedacinhos, pega alguns fragmentos desse vírus e produz a vacina a partir disso. Multiplica esse material e produz a vacina a partir disso. Então, o que nós vamos receber? No caso da Coronavac, nós vamos receber fragmentos do vírus, que não são capazes de desenvolver a doença. Tá? Como qualquer vacina, pode ser que no primeiro dia você sinta uma certa indisposição, uma certa dor de cabeça, um pouquinho de febre. Isso é natural, isso acontece com todo mundo. Só que a gente não vai desenvolver a patologia em si. O sistema imunológico vai produzir esse anticorpo contra esses fragmentos do vírus, e quando o vírus vier inteiro, nós já temos os anticorpos prontos. Tá? É importante que vocês entendam, pessoal, que para produzirmos anticorpos demanda tempo. O nosso sistema imunológico gasta energia para produzir isso, e não ocorre de um dia para o outro. Tanto que essas vacinas, elas vão ser administradas em 2 doses. Para quê? Para que a gente consiga gerar uma imunidade de maior tempo, tá? Preservando, assim, a integridade dos pacientes. Tudo bem? Esses são alguns pontos que eu gostaria de falar com vocês.
Tá? Eu vou abrir agora as perguntas, vou parar a gravação